fazer a correção da atividade deixada na semana passada. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês para que nós possamos acompanhar, para que vocês possam aí acompanhar a resolução da atividade. Vocês estão conseguindo visualizar a tela compartilhada aí? Respondam aí, por favor, no Skype, se estão conseguindo. Ótimo. Então, está conseguindo. Beleza. Então, vamos começar aí a nossa correção, tá? Vamos lá. A primeira questão, eu coloquei uma questão que envolve basicamente o conceito de limites, tá? Explique com suas palavras o significado da expressão limite de f de x com x tendendo a 2 igual a 5. De vez em quando eu vou ter que dar uma olhadinha aqui na reunião, porque tem sempre alguém pedindo para entrar. Certo. Então, o que isso significa? Primeiro, como é que se lê isso, né? Limite da função f de x, com x tendendo a 2, é igual a 5. Isso significa o que exatamente? Significa que o limite de f de x, quando x tende a 2, é 5. Que quanto mais o valor de x se aproxima de 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, o valor da função se aproxima de x. De 5, desculpe, independentemente da função estar ou não definida para x igual a 2. Explicando isso aqui, olha, significa, vamos pensar aqui num gráfico, se o x fosse 2, vamos fazer um exercício mental aí, tá? Se o x fosse 2, o y está dizendo aí que quando o x é 2, o y lá em cima é 5. Só que, na verdade, não nos interessa esse ponto exato onde o x é 2. Pode ser que a gente substitua na função o x por 2 e que a gente não ache 5, e mesmo assim tenha limites. O que nos interessa é quando o x se aproxima de 2, tanto pela direita quanto pela esquerda. O que é se aproximar de 2 pela direita? É chegar ali 1,9, 1,99, 1,999. Quanto mais próximo a gente tornar de 2 ali pela esquerda, mais o limite, o resultado dessa função se aproxima de 5. Se a gente se aproximar do 2 pela direita, aí vai ficar ali o 2,01, né, o 2,001, 2,0001. Quanto mais você se aproxima do 2 pela direita, pensando na reta real aí, se aproximando pela direita, mais o seu limite também se aproxima de 5. Se o limite, os limites laterais, que a gente chama aí limites laterais, o limite pela esquerda e o limite pela direita, se aproxima de um mesmo número, então nós falamos que há aí que a função tem um limite, mesmo que quando você substitua exatamente pelo 2 aqui nesse caso, não ache o 5, dê outro número diferente, não tem problema. O importante são as proximidades. Eu expliquei isso no vídeo. Então, o que isso aqui significa? Isso está significando isso. Quanto mais você se aproxima do 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, mais o resultado se aproxima de 5. O limite se aproxima de 5. Aí vem a segunda letra B. É possível que esta equação seja verdadeira, mas que f de 2 seja igual a 3, ou seja, não seja 5. O limite de f, quando você substitui lá na função f de x, você coloca o 2 no lugar do x, aí não vai dar 5, dá 3. É possível? É possível. É possível que o limite de f de x, quando x tende a 2, seja 5, e que quando você substitui o x por 2, dê 3. Pode dar qualquer outra coisa. Não nos interessa exatamente o ponto. E por isso que o conteúdo se chama limites. É ali nas proximidades, tá?
tá? Questão 2. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a questão, abra aí o seu microfone, interrompa e faça a sua pergunta, tá? Explique o que significa dizer que o limite de f de x, quando x tende a 1, olha o menuzinho em cima, o que significa esse menuzinho? Significa x tendendo a 1 pela esquerda, tá? Quando x tende a 1 pela esquerda. Então, o limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, é igual a 3. E o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, olha o sinalzinho de mais aqui, significa pela direita, é igual a 7. O que é que isso significa? Isso significa que existem os limites laterais. Quais são os limites laterais? De 1 pela esquerda é 3, né? Quando x tende a 1, o limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, é 3. E o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, é 7. Agora, existe o limite de f de x quando x tende a 1? Não, aí não existe o limite. Existem os limites laterais, mas não existe o limite da função. Por que não existe? Porque nós encontramos limites laterais diferentes. Se os limites laterais são diferentes, não existe o limite da função, ou seja, não existe o limite de f de x quando x tende a 1, independente se é pela direita ou se é pela esquerda. Então, o limite de f de x, olha o que eu coloquei, o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda é 3. O limite de f de x quando x tende a 1 pela direita é 7. É isso que significa aí a questão, tá? Mas não existe o limite de f de x quando x tende a 1. Por que não existe? Porque os limites laterais, eles são diferentes. Então, olha, nessa situação, vem a nova pergunta. Nessa situação, é possível que o limite de f de x exista? Por quê? Eu já expliquei isso, né? Não, porque para o limite de uma função num determinado ponto, para que o limite, está faltando aqui a palavra que, para que o limite de uma função num determinado ponto exista, é necessário que os limites laterais sejam iguais. Nesse caso aí, se não são iguais, não existe limite. Agora, nós vamos analisar o gráfico, olhando pelo gráfico. A gente estava analisando aqui a expressão. Agora, analisando pelo gráfico, tá? A letra A quer saber quem é o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda, tá? X tende a 1 pela esquerda. Então, vamos observar aqui, bem devagarinho, olha, onde está aí essa cruzetinha aí da movimentação, tá aqui, ó. Aqui é o 1, que é 0, 1, 2. X tendendo a 1 pela esquerda é o x se aproximando de 1 aqui, ó, saindo do 0 e chegando no 1. Então, vai ser 0,99. Olha o que acontece aqui. Eu queria colocar aqui um sinalzinho para explicar, mas acho que não, eu não consigo colocar. Deixa eu ver se eu tenho algumas formas. Deixa eu ver se dá certo em cima da imagem aqui, ó. Ó, quando eu faço isso, me aproximando aí do x pela... pronto. Me aproximando aí do 1 pela esquerda, quem que a gente tem? Eu estou tentando colocar aqui uns, ó, para mostrar para vocês onde que a gente vai, tá? Esse é péssimo, essa função aqui. Ó, ele vai se aproximando do 2. Se a gente se aproxima aqui, olha, um pouco mais, se a gente se aproxima um pouco mais aqui do 1, olha, se aproxima um pouco, se x se aproxima um pouco mais do 1, você vai ver que aqui em cima, olha, na função, também vai se aproximar um pouco mais do 2, tá? Então, quem que é o limite aqui? O limite, aumentar aqui essa tela, que eu acho que ela vai favorecer para vocês aí ficar maior um pouquinho. Só aumentar o zoom aqui. Pronto.
Então, quando o limite de f... Quem é o limite de f de x? Quando o x tende a 1 pela esquerda. Quando o x tende a 1, quanto mais a gente se aproxima do x aqui, mais o resultado se aproxima de 2. Então, é 2. Agora, quem que é o limite de f de x? Quando o x tende a 5. E não fala aqui se é pela direita ou se é pela esquerda. Então, a gente tem que avaliar de ambos os lados. Não tem aí... Deixa eu ver se tem algum aluno querendo entrar. Não, então tá. Não tem aí, gente, olha, o sinalzinho de mais nem de menos. Então, é limite de f de x quando o x tende a 5. Então, vamos olhar aqui no gráfico. Olha, 4, o 5 está aqui. Então, vamos ver o que acontece aqui. Vou tentar colocar pelo menos duas setazinhas aqui para a gente entender. Ó, limite quando tende a 5. Deu aqui. E aí, a gente vai pegar de novo. Aí sai toda hora. Para cá, ó, vai se aproximar. Vem aqui. Vamos pegar o próximo para a gente ver se vai se aproximar do 4 ou se vai descer. Então, olha, acho que eu posso fixar isso aqui. Pronto, vamos me aproximar do 5 aqui pela esquerda, ó. Me aproximando do 5 aqui pela esquerda. Olha o que acontece com a função. A função, ela vai se aproximar do 4 aqui, ó. Ela está se aproximando do 4. Então, o limite esquerdo existe, que é 4. Vamos ver aqui o limite do lado direito, tá? Vamos ver aqui com a setinha em vermelho. Vamos ver... desculpa. Vamos ver aqui com a setinha em vermelho. Eu queria que ficasse parado aqui, mas não quer. Pronto. Vamos pegar daqui. Aproximando do 4 pela direita, tá? O que acontece? Vou colocar a setinha em vermelho para mostrar aí que a gente está se aproximando aí pelo lado direito. Então, o que acontece aqui? Vem para cá. Vamos fazer mais uma só para a gente ver como que isso se procede. Então, quando eu me aproximo um pouco mais aqui do 5, né? Pelo lado direito, quando eu me aproximo do 5 pelo lado direito, então ocorre que a função aqui, olha, ela vai se aproximar do 4 aqui pelo lado direito. Pronto. Então, a gente construiu aqui, ó, por meio do gráfico, uns rabiscos aqui que nos permite compreender que quanto mais a função se aproxima do 5, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, mais a função aqui, o resultado, se aproxima de 4. Então, quem que é o limite de f de x quando o x tende a 5, observando esse gráfico? É o 4. Agora, observe que essa função está definida para f de 4, para f de 5. Ou seja, se a gente substituir o x da função por 5, vai dar exatamente 4. Por que eu sei? Por causa dessa bolinha fechada aqui, tá? Por causa dessa bolinha fechada aqui, está dizendo que o limite da função aqui, que a função está definida para 4. Mas essa bolinha aqui, assim, poderia estar aberta. E aqui não ser 4. Não teria problema. O importante é que se aproxima aí do 4. Então, aqui vem limite de f de x quando x tende a 1 pela direita. Olha que quando x tende a 1 pela direita, o que acontece? Vou colocar de novo aqui, só para a gente ver, eu vou colocar com uma cor diferente agora, para vocês não confundirem aí, tá? Ó, tendendo a 1 agora pela direita, olha, vem para cá, vou colocar aqui de preto, e de novo, daqui, vem aqui perto do 2, tá? Tá aqui perto do 2, mas vamos nos aproximar aqui do 1 um pouco mais. Vamos ver para onde que vai, se vai descer para o 2 ou se vai subir para o 3. Então, vamos lá.
aproximando um pouco mais do 1 aqui, olha, um pouco mais do 1, olha onde é que está a função. E aí, a gente se aproxima aqui mais do 2 ou do 3? A gente se aproxima mais aqui do 3, que depois do 2 vem o 3 aqui. Não está escrito aí, mas a gente sabe que aqui vai ser 3, aqui 4. Então, o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, é 3, tá? Se nós encontramos aí, perceba que nós encontramos aí limites laterais diferentes para x tendendo a 1. Quando x tendeu a 1, lá na letra A, ó, pela esquerda, o resultado foi 2. Quando x tendeu a 1 pela direita, o resultado foi 3. Então, aí vem a pergunta, quem é o limite de f de x quando x tende a 1? Então, ele não existe. Por que ele não existe? Porque os limites laterais, eles são diferentes. Se os limites laterais são diferentes, o limite da função naquele ponto não existe. Tá? Observe aqui, ó, que a proximidade aqui de x tendendo a 1 pela esquerda, essa setinha azul aqui, ó, foi caindo, se aproximando do 2. E aqui, quando a gente encostou no 1 pela direita, foi se aproximando aqui do 3. Então, um deu 2, o outro deu 3, portanto, não existe o limite. Continuando aqui, nós vamos para a próxima volta, tá? Isso aqui. E ainda tem o limite de f de 5. Limite não. Quem que é f de 5? Ou seja, se a gente pegar aqui a função, substituir por 5, quem é o resultado? O resultado é 4. Tá? Lá não está perguntando pelo limite, está perguntando quem é f de 5. F de 5 está definido e é 4. E o limite de f de x, quando x tende a 5, também é 4, sem problema nenhum. Mas se não fosse 4, também não teria problema nenhum. Nós poderíamos estudar o limite normalmente. Questão 4 agora. Dado que, aí na questão 4, nós vamos usar um pouco das propriedades. As propriedades dos limites foi dado no segundo vídeo. Inclusive, alguns vídeos, acho que o Google, ele está sendo utilizado demais, está tendo superlotação. E aí, congestionamento, né, melhor dizendo. E aí, alguns artigos estão desaparecendo. A gente coloca lá e ele fica como desconhecido. Inclusive, de vocês ontem estava assim, eu olhei e alguém também me sinalizou, eu fui lá e troquei. Então, quando acontecer isso, vocês me sinalizem, porque pode acontecer até com as atividades de vocês. Você postar corretamente e depois ele aparecer lá como desconhecido, em virtude do congestionamento. Vocês salvem aí as atividades, que pode ser que eu peça para vocês anexarem novamente, tá? Hoje, inclusive, eu vou deixar uma atividade aí com vocês, uma atividade sobre complementar de função logarítmica, que foi uma solicitação de uma das alunas aí, e nessa função, eu nem coloquei uma atividade para vocês responderem, eu coloquei já no Google Forms, tá? Então, para que eu receba imediatamente o resultado. É uma atividade complementar, no final eu vou falar sobre ela. Não está valendo nota, não é obrigatória, mas alguns alunos me pediram mais atividade envolvendo função logarítmica e eu preparei lá uma pequena atividade envolvendo essas questões. Então, vamos para lá. Aqui na questão 4, utilizando aí as propriedades dos logaritmos. Dado que limite de f de x com x tendendo a 2 é igual a 4, limite de g de x com x tendendo a 2 é igual a menos 2, e limite de h de x com x tendendo a 2 é igual a 0. Então, deu essas informações e pediu para encontrar se existir os limites abaixo. Primeira situação, a gente tem uma soma de limites, soma de funções aqui, ó. Limite de f de x mais 5g de x com x tendendo a 2. Lá nas propriedades, a gente viu
duas situações, aqui nós podemos utilizar duas propriedades. Nós estamos somando as funções, e aqui tem um produto de uma constante por uma função, que é 5 vezes g de x. Então, aplicando as propriedades, nós podemos separar isso, calculando os limites separadamente. Limite de f de x com x tendendo a 2. Quando a gente separa, ó, esse x tendendo a 2 aqui acompanha, tá? Ele vai ser igual para as duas. Então, vai ficar limite de f de x com x tendendo a 2, mais essa multiplicação lá aqui de uma constante por uma função, ela vai para trás aqui, né, para o início, 5 vezes o limite de g de x com x tendendo a 2, utilizando aí duas das propriedades. Se vocês viram o vídeo, vocês vão estar se lembrando disso. Se não viram, quando verem, vocês vão estabelecer essa relação. E agora a gente pode substituir. Olha, quem que é o limite de f de x com x tendendo a 2? É 4. Então, coloquei aqui 4. Mais 5 vezes. Quem é o limite de g de x com x tendendo a 2? É menos 2. Que a gente realiza primeiro a multiplicação, né? 5 vezes 2 dá menos 10. E 4 mais menos 10, se você quiser colocar, já coloquei direto aqui, mas você poderia colocar entre parênteses, assim, por exemplo, não teria problema nenhum. 4 vezes multiplica primeiro, 5 vezes menos 2 dá menos 10, 4 mais menos 10, que vai ser igual a 4 mais vezes menos a menos, então 4 menos 10, que é igual a menos 6. Pronto, você já respondeu aí a letra A. Indo para a letra B, nós temos aqui o limite de uma potência. Também é uma outra propriedade. Limite de g de x com x elevado ao cubo com x tendendo a 2. Quando uma função está elevada ao cubo, a gente eleva, uma função está elevada ao cubo, não, está elevada a um determinado expoente, a gente eleva, qualquer que seja o expoente, né, não necessariamente o 3, a gente eleva todo o limite àquela potência. Então, nós vamos colocar aqui, entre colchetes, limite de g de x com x tendendo a 2 elevado ao cubo. Quem que é o limite de g de x? Está escrito aqui, inicialmente, ó, nos dados da questão, que o limite de g de x, x tendendo a 2, é menos 2. Então, aqui eu coloquei, no lugar de limite de g de x, x tendendo a 2, substituir, né, a expressão pelo seu valor, menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Lembrando aqui que quando o expoente é ímpar, o resultado tem o mesmo sinal da base. Indo aí para letra C. Limite de uma raiz, tá? A função está dentro de uma raiz. Limite da raiz quadrada da função de f de x com x tendendo a 2. Se o limite está dentro de uma raiz, a gente vai colocar todo o limite dentro da raiz. Voltando a dizer, gente, já deixei respondido, porque para fazer essas funções aqui no Word é muito demorado. Então, já deixei aqui pronto. Quem que é o limite? Nós vamos colocar dentro da raiz todo o limite. Limite de f de x com x tendendo a 2, a questão nos falou que é 4. Então, ficou a raiz quadrada de 4, que é quem? 2. Perceba que isso não é difícil, é bastante fácil. Aqui nós temos o limite de uma função, uma função que é polinomial, e esse g de x aqui, olha, esse g de x, é lógico que esse g de x tem que ser diferente de zero, e a gente já sabe que esse g de x é diferente de zero, porque dá menos 2 aqui, tá? O limite de g de x, x tendendo a 2, dá menos 2. Então, vamos lá. Nós vamos... Por quê? Porque nós vamos organizar aqui da seguinte maneira. No numerador, nós vamos separar o numerador do denominador, colocar isso tudo numa única fração. No numerador, o limite, aqui limite de 3 vezes f de x, e no denominador, limite de g de x, x tendendo a 2. Aqui nós temos outra propriedade, 3 vezes f de x, é uma
aqui a multiplicação de uma constante por uma função. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que levar, como a gente fez aqui no primeiro caso, olha, no primeiro caso, levar a constante para fora aqui, para multiplicar pelo limite. Então, vai ficar 3 vezes o limite de f de x, quando x tende a 2. E aí, a gente tem no denominador limite de g de x, quando x tende a 2. No numerador, vai ficar 3 vezes o limite de f de x, quando x tende a 2. É quem? Lá na questão, diz que é 4. Então, 3 vezes 4. E quem que é o limite de g de x quando x tende a 2? Lá na questão, diz que é menos 2. Então, 3 vezes 4 dividido por menos 2. 3 vezes 4 dá 12. 12 dividido por menos 2 vai dar menos 6. Divisão aqui de sinais diferentes, resultado negativo. Na letra E, nós temos aqui, olha, limite de g de x quando x, não, limite de g de x dividido por h de x quando x tende a 2, tá? Então, como que nós vamos fazer isso daqui? Quem que é o limite de g de x quando x tende a 2? Quando x tende a 2 é 4. Tá, desculpa, é g de x. Limite de g de x é menos 2. Então, nós colocamos aqui menos 2. Quem que é o limite de h de x? Lá na questão está dizendo que é 0. Então, menos 0 dividido por 2, isso aqui simplesmente é impossível aí dentro do conjunto dos números reais, tá? Não é uma indeterminação, isso é impossível de se resolver. Se você for calcular os limites laterais aqui dessas funções, você vai encontrar também, separadamente, cada uma, você vai encontrar resultados diferentes, portanto, é impossível de se resolver. Vamos aqui. Limite de g de x é uma função polinomial também. Aqui eu não terminei a resolução da questão, né? Vamos terminar. Limite de g de x quando x tende a 2 vezes o limite de h de x quando x tende a 2. Como é que nós vamos responder isso? Aqui embaixo, f de x dividido por f de x. Então, aqui também, a gente vai colocar a expressão limite, tá? Aqui também fica limite de f de x quando x tende a 2. E aqui a gente vai inserir a equação não, só o... Pronto. Quem que é o limite de f de g de x quando x tende a 2? A gente observa lá em cima que ele é 4. G de x, gente. G de x é menos 2. Então, vamos colocar aqui, entre parênteses, o menos 2 vezes menos 2 vezes o h de x, que é 0. E aqui nós temos o limite no denominador de f de x, que é 4. Então, nós temos aqui uma divisão, certo? Menos 2 vezes 0 vai dar 0. E 0 dividido por 4 é igual a 0. Isso pode, tá? Não pode, menos 2 por 0, é impossível, mas aqui a gente pode fazer 0 por 4, é 0, e está resolvida a questão. Vou salvar isso aqui. Agora nós vamos para limite, quinta questão. Acho que é a quinta e a última questão. Mas é uma questão bastante trabalhosa e a gente precisa prestar atenção em algumas letras aqui.
Calcule o limite utilizando as propriedades estudadas. Então, limite de 5x ao quadrado menos 2x mais 3 quando x tende a 4. Essa função, ela é uma função polinomial e é uma função que não tem denominador, tá? Então, portanto, a gente pode substituir direto. Primeira coisa que você observa quando você vai calcular limite é se dá para você fazer uma substituição direta. Se der para fazer uma substituição direta, ninguém vai ficar buscando outro caminho, não. Vai logo substituir. Ou seja, pegar aqui o x e substituir aqui pela tendência abaixo. Se aqui está tendendo a 4, vamos substituir o x por 4. Se a gente não cair numa indeterminação, ou seja, num 0 sobre 0, por exemplo, aí a gente não precisa se preocupar, a gente pode resolver direto, sem problemas. É o caso disso aqui, olha, não tem denominador, eu não preciso me preocupar com isso aqui, vou substituir logo, onde tem x eu vou colocar o 4, vai ficar 5 vezes 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4, mais 3. Então, 5 vezes 4 ao quadrado é 16, resolvendo primeira potência, 2 vezes 4, 8, mais 3, isso é igual a 75. Tá resolvido. Aqui também nós temos o limite de 1 mais a raiz cúbica de x, vezes 2 menos 6x ao quadrado, mais x ao cubo. E a gente tem aí... onde que eu estava? X ao cubo. Pronto, aqui acho que está fechando aqui o sinalzinho. Com x tendendo a 8. Esses dois quadradinhos aqui não são nada não, viu? Porque se eu fosse... Depois que eu respondi toda a questão, que eu observei que eles ficaram aqui, se eu fosse apagar aqui, eu ia apagar quase tudo. Aí eu deixei aqui. Começando a responder aqui. Não tem denominador, observe, é uma função racional aí. Não tem denominador, não tem problema nenhum a gente escrever, fazer uma substituição direta. Então, vamos lá. 1 mais raiz cúbica de 8, substituindo, né? No lugar do x eu coloquei 8, aqui no lugar do x também, olha. Onde tinha x aqui eu coloquei 8. O restante eu copiei igual, tá? Então, resolvendo aqui primeiro, 1 mais raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é 2, tá? 1 mais 2, deixei aqui. Aqui eu coloquei 2 menos, multiplicando cada um passo a passo. 8 ao quadrado, 64, vezes 6, 384, mais 8 ao cubo, 512. Aí eu somei, 1 mais 2 deu 3, aqui, olha. 3. E essa operação aqui deu 130, tá? 2 menos 384 mais 512 deu 130. Quando eu faço a multiplicação de 3 vezes 130, eu acho um resultado igual a 390. Pronto, já calculei o limite aí sem dificuldade. Quando a gente tem um limite para substituir, aí, gente, é fácil demais, não tem dificuldade nenhuma. Qualquer que seja a função. Agora, aqui a gente já tem uma situação, olha, em que nós temos aqui 1 mais 3x, limite de 1 mais 3x, dividido por 1 mais 4x ao quadrado mais 3x à quarta, todo mundo elevado ao cubo. Aqui nós precisamos prestar um pouco de atenção, porque tem um denominador, tá? E a gente tem que ter cuidado, porque esse denominador ele tem que ser diferente de 0. Ou o numerador e denominador, e não pode dar uma indeterminação. Se der 0 sobre 0, tem resposta. 0 sobre 0 é considerado uma indeterminação e tem como resolver o limite. Não significa que não tem limite. Então, a gente tem que observar. Mas se a gente observa que se a gente substituir, todo mundo aqui é positivo. Se a gente substituir o x por 1 aqui, não vai dar nada, não vai dar 0. Certo? Vai dar um número positivo, poderia também dar um número negativo, não tem problema, só não pode dar 0. Aqui não vai dar 0, porque 4 vezes 1 é 4, dá para substituir. Vamos substituir para ver o que acontece? Olha, 1 mais 3x. Então, 3 vezes 1, onde tinha x aqui embaixo, substituir por 1. 1 mais 4 vezes 1, mais 3 elevado ao quadrado, mais 3 vezes 1 à quarta, todo mundo ao cubo. Então, resolvendo aqui primeiro a multiplicação, cuidado com isso.
3 vezes 1, 3, mais 1, 4. E no denominador nós temos 1 mais 1 ao quadrado é 1, então 4 vezes 1 é 4, mais 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1, 3. 1 mais 4, 5, mais 3, 8 elevado ao cubo. Então, está aqui embaixo, 4 ao cubo, 4 oitavos elevado ao cubo. Eu simplifiquei a fração aqui primeiro, para ficar fácil de resolver. Simplifiquei por 4, então 4 dividido por 4 dá 1, e 8 dividido por 4 dá 2. 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8. Pronto, está resolvido. Substituindo. Agora a gente tem aqui a letra D, olha, limite da raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado, com x tendendo a 4 aí pela esquerda. Como é que a gente resolve isso? Substituindo também direto. É possível substituir também direto nessa situação aí? É possível. Então, 16 menos 4 ao quadrado é 16, deu zero, raiz quadrada de zero é igual a zero. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem alguma pessoa aqui que está perguntando alguma coisa. Não. Então, vamos aí, vamos continuar, tá? Agora a gente vai para as questões que eu fiz questão de colocar aqui, tirei, inclusive, aí da coluna, vou diminuir aqui o tamanho, porque as letras já estão bem maiores. Fiz questão de colocar aqui, porque aqui nessa questão 6, que essa que na verdade é a última, tem algumas letras que a gente precisa de um pouco mais de conhecimento. Por quê? Olha só. Pediu-se para calcular o limite de x ao quadrado mais x menos 6, dividido por x menos 2, com x tendendo a 2. Se a gente faz uma substituição direta aqui, olha, x ao quadrado vai dar 4, 4 mais 2 dá 6, 6 menos 6 dá 0. E aqui 2 menos 2 deu 0. Caímos numa indeterminação. Se nós caímos numa indeterminação, aí nós precisamos reescrever a função, porque ela tem solução, antes de substituir diretamente. No final, a gente acaba substituindo diretamente, mas aqui a gente tem que reescrever a função antes de substituir. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui, gente, não tem receita, não. Vai depender da quantidade de exercícios que você fizer, vai depender do seu treino, da sua experiência com limites, principalmente dos seus conhecimentos básicos. Quando acontece isso aqui, a gente chega na parte que a gente se assusta com o limite, fala, meu Deus, esse negócio é muito difícil. Não é que o que é muito difícil, é porque envolve questões de matemática básica, de polinômios, que a gente estudou lá no 8º ano, 9º ano, e quando a gente estuda isso lá no 8º, 9º ano, às vezes a gente não dá a importância devida, mas isso não deixa a gente nunca mais. Todas as atividades lá vão fazer parte aí da nossa vida, o trinômio quadrado perfeito, todos os polinômios ali. Então, vamos lá. A estratégia para resolver essa equação aqui do segundo grau, e quando vocês têm uma equação de segundo grau, essa é uma dica, eu vou tentar reescrever o termo do meio, tá? Esse termo do meio aqui, ó, o x, nós vamos tentar reescrevê-lo. Como assim? Separá-lo por meio de uma adição, de meio de uma subtração. Então, eu escrevi, ao invés de x, eu coloquei 3x menos 2x. 3x menos 2x dá a mesma coisa que x. Aí você fala assim, Gal, 5x menos 4x também é x. Pode ser? Não, não pode ser. Você tem que encontrar a soma que vai ser adequada para você resolver aqui. Por que eu coloquei aqui o 2? Porque eu percebi que aqui embaixo tinha um x menos 2, olha. Se vocês observarem lá na frente, ó, lá no final, eu consegui dividir aqui, escrever um x menos 2 aqui no final, ó, eu consegui fazer uma parte do numerador igual ao denominador, que vai me permitir eliminar. O segredo é esse aí. É você reescrever e simplificar. Eu tô com uns barulhos aqui na vizinhança, vocês... Então, vamos lá.
Deixa eu olhar aqui. Ótimo, não tem ninguém. Só enquanto o barulho diminui ali. Então, nós temos aqui, ó. O x, aqui o termo do meio, eu escrevi como sendo 3x menos 2x. Como é que, voltando a perguntar, eu sei que vocês vão ficar inquietos, como é que eu vou saber disso? Não tem receita, gente, de como saber disso. Você precisa olhar a situação e precisa enxergar aí uma forma de você resolver isso. E uma das dicas é reescrevendo esse termo do meio. Então, o x, eu escrevi aí como 3x menos 2, não alterou nada a questão, porque 3x menos 2x é a mesma coisa que x. Ah, não alterou nada. Então, vamos lá. O barulho está atrapalhando muito aí, né, gente? Limite de... Eu copiei todo o restante, tá? Só reescrevi esse termo do meio aqui. Aí, o que é que eu fiz aqui? Olha, aqui eu já esqueci que tinha separado, deixei todo mundo separado do jeitinho que eu copiei. Vou tirar esse parêntese aqui, daqui a pouco eu coloco só para... que é complicado apagar, porque quando a gente tenta apagar aqui, ele apaga tudo. Então, o que eu fiz aqui? Olha, eu fatorei esse primeiro x aqui, eu fatorei aqui, ó, escrevendo x vezes x. Então, x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Copiei todo o restante. Perceba que eu tenho 3x menos 2x menos 6. Isso aqui está copiado, igualzinho. E aí, gente, tem um barulho aqui que tá terrível. Só um minutinho que eu vou tentar ver se eu consigo. Ah, deu uma parada. Eu vou ver se eu consigo conversar com quem tá nesse barulho, viu? Só um minutinho. Ah, eu voltei, gente. Fui lá pedir 20 minutos lá, tá? Então vamos aqui, que eu tô em 20 minutos aqui. Então, gente, aí, onde que eu tava? Pronto. Copiei todo o restante. Então, por que eu separei esses dois primeiros termos aqui? Porque eu percebi que nesses dois primeiros termos aqui, olha, eu tenho um termo em evidência. Eu tenho um fator, na verdade, né, em evidência. O x aqui, olha, ele se repete. Então, eu percebi que eu posso escrever e colocar esse x em evidência. Onde que eu coloquei? Olha aqui na frente, olha. Sempre vai copiando essa expressão, limite de x tendendo a 2, tem que ir acompanhando essa cópia aqui. Tem sempre que colocar aqui o limite e tal. Então, esse x que eu coloquei em evidência, eu escrevi aqui, né? E aí, tirando o x que eu coloquei em amarelo aqui, olha, que eu já escrevi aqui, sobrou quem no primeiro termo? Sobrou x. E aqui no outro termo sobrou 3. X mais 3, menos. Aqui, observem que esse 6 aqui, olha, ele pode ser um 2 vezes 3, tá? Ele pode ser um 2 vezes 3. E quando eu escrevo aqui em 2 vezes 3, perceba que eu posso colocar aqui em evidência, ó, eu posso colocar o 2 em evidência. Então, fatorei o 6, dá para eu colocar o 2 em evidência, e foi isso que eu fiz. Eu coloquei aqui o 2, olha, em evidência, certo? Escrevi o 2, sobrou quem aqui? X, opa, sobrou x menos 3. Por que aqui está mais 3? Porque a gente tem que ter essa perspicácia aqui, olha. Quando eu faço a multiplicação desse fator externo pelos fatores internos aqui, ó, eu tenho que achar a mesma coisa aqui em cima. Então, menos aqui, ó, esse menos aqui, menos vezes o mais aqui do x, menos vezes mais dá menos. E aqui eu tenho que colocar um mais, um sinal diferente desse daqui de fora, porque menos vezes mais vai dar menos aqui em cima, certo? Se eu tivesse copiado aqui o menos, colocado um menos aqui no lugar desse mais, ó, quando a gente fizesse menos vezes menos, aqui daria mais.
Então, a gente estaria fazendo uma questão, estaria ficando errado isso. Tem que ter uma perspicácia grande para perceber isso. Tá? Por isso que ficou o mais aqui. O denominador, eu estou apenas copiando. O que a gente tem agora? A gente tem x vezes x mais 3 menos 2 vezes x mais 3. Perceba que agora tem outro fator em evidência. Eu vou tirar o laranja aqui, ó, para a gente poder explicar, para vocês perceberem um outro termo aqui que está em evidência. Tá? Tirando o laranja, observando essa expressão, quem que está em evidência aqui? Aqui está em evidência o x mais 3. É o x mais 3 que tá, vou colocar azul. X mais 3 aqui está em evidência, ó. Ele se repete. Ele se repete nos dois termos. Então, eu escrevi aqui. Escrevi por último, mas poderia ser primeiro, não faz diferença nenhuma, tá? Não tem problema nenhum. Então, aqui eu escrevi o x mais 3 e o x, tirando o x mais 3 aqui desse primeiro termo, sobrou quem? X. Tirando o x mais 3 aqui do segundo termo, sobrou quem? X menos 2. Então, eu fiz x menos 2 vezes x mais 3. Observe que quando a gente faz isso, olha, a gente já percebe que vai dar aqui para a gente... Deixa eu pegar aqui uma formulazinha, as fórmulas estão bloqueadas aqui dentro, não dá para a gente achar uma fórmula aqui, para eu mostrar, mas acho que vocês vão entender. Então, perceba que esse x menos 2 aqui e esse outro x menos 2 no denominador, eles podem ser eliminados. Quando a gente elimina isso, corta aqui, simplificando, a gente encontrou agora uma maneira de simplificar a função. Simplificamos a função, a gente escreveu aqui, sobrou o quê? X mais 3. Limite de x mais 3 com x tendendo a 2. Então, olha, essa expressão todinha inicial, ela foi simplificada para isso aqui. Então, essa inicial e essa final tem o mesmo valor. Agora, eu posso simplesmente substituir. Nem tem mais denominador, já saímos da indeterminação. Vamos substituir aí o x por 2. 2 mais 3 é igual a 5. Portanto, o limite dessa função aqui, que inicialmente tinha caído numa indeterminação, igual a 0 sobre 0, agora... Não sei nada de limite. Algumas pessoas falam. Não é que não sabe nada de limite. Conhece, sabe o conceito, conhece sabe resolver algumas questões básicas, mas na hora que complica, a questão é que na hora que complica, envolve os conhecimentos básicos de matemática. E aí, como nós saímos de um ensino médio, nem sempre tão presente, às vezes as pessoas saíram já faz tempo, ou então fez um ensino médio que foi recheado de greve, essas coisas aí dificulta realmente, mas não é nada que a gente não consiga fazer, não. Se você colocar como objetivo de vida aprender, você vai aprender. Na letra B, de novo, nós temos uma equação aí do segundo grau novamente, ó, limite de x ao quadrado menos x menos 6, quando x tende aqui a 2, aqui assim, dividido por x menos 2, né? A gente, que tá simples e fácil, porque menos 2. Vai dar 2, não é isso? Essa conta aqui parece que ela está errada, mas não vai interferir aí no limite, no resultado do limite, não. Quando a gente fizer aqui, 2 ao quadrado é 4, 4 menos 2, 2, e 2 menos 6, na verdade aqui vai dar menos 4, né? Sim, e aí a gente tem que... Gente, preste atenção aqui. Se nós temos uma situação, a gente pode calcular aí os limites separados. Se nós quisermos separar e calcular primeiro o limite do numerador, depois o limite do denominador. Isso é possível? Isso é possível. Não tem problema nenhum, tá? Se você resolver fazer isso, você vai perceber a mesma situação aí que vai dar uma
vai dar o mesmo resultado aqui. Você pode separar aqui, eu vou calcular isso aqui separado, vou calcular isso aqui separado, nesse caso, né? Depois juntar, tem problema? Não tem problema. Então, aqui eu vou corrigir aqui, tá? Menos 4. Olha só, gente, perceba aqui a seguinte situação. Se nós calcularmos o denominador aqui, olha, 2 menos 2 vai dar 0, certo? A gente chegou nessa situação que menos 4 dá 0. Menos 4 divide por 0, isso é impossível, tá? É impossível de resolver. Aí, se você quiser ficar por aqui já escrever que está impossível, já percebeu que é impossível, não tem problema nenhum. Mas aqui eu só calculei aqui na frente, separadamente, para que vocês possam entender. Vamos imaginar que aqui no x menos 2, olha, deu um número bem próximo. Vamos colocar o zero aqui, depois eu tiro, só para a gente entender o que foi que eu escrevi aqui na frente de menos 4 sobre menos infinito. Olha, se aqui fosse o zero, tá? E aí você vai dividir aí menos 4, aqui em cima deu menos 4, por zero. Um número bem próximo de zero, não existe divisão por zero. Vamos colocar aqui 0,99, tá? Quando você divide isso, você acha menos 4. Pode fazer isso aí na calculadora para vocês acompanharem. Menos 4 dividido por 0,99, você vai achar um número infinito. Tá? Isso vai dar aqui um número infinito para o lado negativo. Por isso que eu coloquei aqui menos infinito, ó. Vai dar um número infinito cada vez. Aí você substitui aqui, tira o 0,99 e coloca... Vou colocar aqui um número negativo, né, gente? Coloco menos, porque aqui eu estou me aproximando pela esquerda. Você pode calcular aqui, olha, as aproximações pela esquerda, pela direita, que você vai perceber que esse resultado vai dar sempre um número infinito, de um lado negativo e do outro lado positivo. Se os limites laterais serão diferentes, porque se você calcula por um lado e vai dar infinito negativo, se você calcula pelo outro lado e vai dar infinito positivo, então são dois resultados diferentes. Vou consertar aqui o 4, e por isso vocês vão perceber que o limite não existe, porque os limites laterais, eles são diferentes, tá? Sendo os limites laterais diferentes, nós podemos concluir, então, que o limite aí não existe. Mas você simplesmente, ó, não querendo calcular, não há necessidade de fazer isso, simplesmente pode chegar aqui e deixar aí que o limite não existe. Pronto, então nós vamos continuar aqui, letra C. Na letra C, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguém perguntando aqui, eu posso colocar sempre um valor que subtraído pelo outro deu o número que a questão deu? Você vai ter que pensar, Isabela, se nós vamos ver uma situação aí numa outra questão que você não vai poder subtrair, você vai colocar somando. Você vai ter que analisar a situação. Como eu disse, não tem receita para isso. Você vai fazer uma vez, vai perceber que não deu certo, vai buscar um outro caminho. Essa questão não é aquele tipo de questão que você pega, responde já, a não ser que você tenha muita experiência. Mas não é o tipo de questão que trabalhar com limites, quando a substituição direta não é possível, não vai ser aquele exercício que você pegou, terminou, fechou, pronto, não apagou nada, não voltou nada. Esse é aquele tipo de questão que você pega, chega na metade da questão, é possível que você perceba que você está indo por um caminho errado. Aí você volta do início, porque existem várias maneiras de reescrever uma mesma situação. Então, você vai chegar lá no meio e falar assim, não, aqui eu não vou chegar ao final, não vou conseguir achar o caminho aqui, vou ter que voltar, começar tudo de novo. E não é porque você não sabe, não é porque você está errando, é porque existem vários caminhos para você reescrever uma equação, uma função, e você pode começar a reescrever por um caminho que não vai ser o mais favorável para você.
que vai te levar ao que você está querendo, sem necessariamente estar errada a sua forma de reescrever, certo? Então, não fique pensando, errei uma vez, duas vezes, é porque eu não sei, não entra na minha cabeça. Não é isso. Existem várias maneiras de você reescrever e você pode começar reescrevendo por um caminho que não tenha êxito para você. Então, eu vou voltar lá para a gente passar para a penúltima letra aqui, letra C. X ao quadrado menos 9, e aqui, dividido por, na questão de vocês, aí está mais, na atividade de vocês, mas é menos, tá? Menos, eu acho que eu digitei errado lá, é menos 7x mais 3 aqui embaixo no denominador. É 2x ao quadrado menos 7x mais 3. Isso vai dar, ó, se você substitui aqui o x por 3 ao quadrado é 9. 9 menos 9, 0. Aqui, de novo, 3 ao quadrado é 9, então 3 vezes 9, 27. Desculpa, x ao quadrado é 9, 2 vezes 9, né? 2 vezes 9, 18, menos 7 vezes 3, 21, que vai dar menos 3 mais 3 deu 0. Então, deu uma indeterminação. Se deu uma indeterminação, aí você fala, problema para a cabeça. Não, vamos resolver, vamos reescrever. Copia toda a expressão de novo. Esse x ao quadrado menos 9 é um polinômio, que a gente pode escrever como o produto da soma pela diferença. Uma dica é vocês irem lá fazer uma revisão de polinômio, tá? É uma dica importante aí. Mas a gente vai trabalhar quase sempre os mesmos exemplos. Treine pelo menos aqui nesse tipo de situação, porque as questões avaliativas serão embasadas nas atividades. Não vou colocar na questão avaliativa uma situação que não foi discutida, que não foi pensada, que não foi trabalhada aqui com vocês, não, tá? Mas uma dica é revisar um pouco de polinômios para deixar vocês um pouco mais independentes. Então, a gente tem aí, ó, x mais 3 aqui. Eu escrevi o polinômio aqui, ao invés de x ao quadrado menos 9, eu reescrevi como o produto da soma pela diferença. X, tirei a raiz do primeiro, x ao quadrado, a raiz de x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado é x, menos a raiz do segundo, a raiz quadrada de 9 é 3, multipliquei pelo inverso. Acho que está chegando aqui algumas mensagens. Deixe-me ver a dúvida do aluno. Sim, foi apenas Isabela dizendo que entendeu aqui. Então, voltando lá, olha, a gente tem aqui, no denominador, olha aqui de novo, o termo do meio, que é menos 7x. O que eu escrevi? Eu escrevi menos x, menos 6x, menos 1x, menos 6x. Menos 1x, menos 6x vai dar menos 7x, é a mesma coisa. De novo, eu volto a falar para vocês. Menos 7x poderia ser escrito menos 5x, menos 2x, menos 4x, menos 3x, 10x, menos 3x, não, desculpa, mais 10x, menos 3x. Então, gente, aí, no caso, fosse positivo, né? Menos 10x mais 3x, corrigindo. Então, gente, existe um monte de maneiras de escrever esse menos 7x aí. E qual que você vai utilizar? Confessando para vocês, eu fiz pelo menos umas 2 ou 3 aqui para chegar na forma que seria adequada. Então, não se preocupe se você ficar aí pensando em qual vai ser, não. Então, eu escrevi menos x menos 6x, eu reescrevi esse termo do meio, juntei os dois primeiros, olha. Aqui. O que a gente fez aqui? Olha, quando eu fiz, eu coloquei em evidência o x e depois coloquei eu juntei aqui esses dois primeiros termos, olha, esses dois primeiros termos, eu observei quem que estava em evidência. Então, esse x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Vou até deixar aqui o x vezes x para não causar dúvida aí. Então, aqui vai ficar 2 vezes x, tá? Porque para vocês perceberem aí que eu estou fatorando e que eu estou colocando aqui esse x, olha, esse x aqui, vou colocar laranja,
E esse outro x aqui, ele pode ser colocado em evidência. Eu escrevi aqui, ó. Pronto, escrevi aqui, pronto. Então, tirando esse x aí que eu pintei de amarelo, sobrou quem no primeiro termo? 2x menos. Segundo termo, não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém, você vai colocar o 1. Quando você multiplica aqui, ó, x vezes 2x, vai dar o 2x ao quadrado, que a gente tinha inicialmente. Mais vezes menos dá menos. E aqui o x vezes 1 deu o x que estava aqui. Então, eu peguei esses dois termos aqui e coloquei em evidência o x. Aqui no segundo, olha, esses 6x aqui, ele pode ser escrito, como eu fiz anteriormente, 2 vezes 3. Tá? E quando eu escrevo aqui 2 vezes 3, eu percebo que o 3 eu posso colocar em evidência. Então, esse 3 aqui, ele pode estar em evidência, eu posso colocar o 3 em evidência, que foi exatamente o que eu fiz aqui embaixo, olha. O 3 está em evidência. Pronto, agora observe, quando eu coloquei o 3 em evidência, sobrou aqui o 2x, está aqui. De novo, aquela questão aí do sinal. Aqui está mais 3, tirando o 3 que eu já escrevi lá atrás, na evidência, não ficou ninguém, eu vou colocar o 1. Só que eu não coloquei mais, eu coloquei menos. Por quê? Porque quando eu faço essa multiplicação, menos vezes mais aqui do 2, ó, menos 3 vezes mais 2x, eu acho menos 2x. Certo? 3 vezes 2, 6, né? Vou achar o menos 6x, que eu havia trocado aqui. E menos vezes menos, eu acho o mais aqui. Então, tem que ter perspicácia para perceber aí a troca de sinais necessária. Quem que eu tenho agora em evidência? Agora, a gente tem em evidência, aquele, em fator comum, na verdade, né? Tem fator comum aqui, como fator comum, ó, o 2x menos 1, e aqui também a gente tem o 2x menos 1, que são fatores comuns aqui nessa expressão. Perceba que o numerador eu só estou copiando. Então, eu escrevi aqui, ó, no segundo, poderia ser primeiro, mas eu coloquei no segundo aqui, não tem problema. Ó, x, quando eu tiro 2x menos 1 dessa expressão que eu coloquei em evidência, sobrou o x, coloquei o x. Quando eu tiro isso, 2x menos 1, do que eu coloquei em evidência, sobrou menos 3. Então, ficou x menos 3 vezes 2x menos 1. E aí, vocês percebem que já está um pouco desenhado a forma da gente resolver aí, tá? Porque aí já tem como cortar aqui, ó, o x menos 3 e o x menos 3. Já vai dar para simplificar a fração. Então, se cortando aqui, sobrou quem? Sobrou limite de x mais 3 dividido por 2x menos 1. E agora não vai dar mais indeterminação. Continuamos com o denominador, mas não vai dar zero, porque 3 vezes 2, 6, 6 menos 1, 5. Não deu zero, podemos substituir diretamente. E aqui em cima, 3 mais 3, 6. Pronto, nós achamos aí o resultado do limite que nós estávamos procurando. Perceba que é um pouquinho aí puxadinho, mas não é nada de outro mundo. Aqui, olha, nessa função aqui, né, de novo, na letra D, envolvendo aí polinômios. Limite de 4 mais x ao quadrado menos 16 sobre x. E como é que nós vamos resolver isso? Escrevendo esse limite aqui na forma extensa, tá? Então, 4 mais x ao quadrado é a mesma coisa que 4 mais x vezes 4 mais x. Se você quiser fazer isso separadamente, você vai fazer termo a termo e você vai encontrar o resultado. Mas aqui eu já fiz o seguinte, eu já usei aquele macetezinho. Se isto é um polinômio elevado ao quadrado, né, aqui é um binômio, na verdade, né, elevado ao quadrado, eu posso colocar quadrado do primeiro, 4 ao quadrado, 16. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 4, 8, vezes x, 8x, mais o quadrado do segundo, que vai ser quem? X ao quadrado. Então, eu transformei esse sinal aqui, ó, ele é positivo, tá? Esse sinal aqui, ele vai ser positivo. Então, o que a gente tem aqui, ó, gente?
observando. A gente tem dois números aqui no denominador, eu trouxe aqui o x, se a gente substituir isso, daria 0. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Essa ficou assim, aí eu escrevi por extenso, quadrado do primeiro, 4 ao quadrado, 16, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 4, 8, 8 vezes x, 8x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado, aqui. Nós temos aqui 16 menos 16, isso vai ser eliminado. 16 menos 16 vai dar 0, certo? E aqui nós temos 8x mais x ao quadrado. Esse x ao quadrado, a gente vai eliminar esses dois aqui, né? Vão desaparecer, porque, na verdade, ele deixa de existir, porque 16 menos 16 vai dar 0, e a gente vai ficar com isso aí, 8x. Eu vou fazer uma outra equação, peraí. Quando eu deixar o slide lá, as pessoas não confundirem como foi que se fez isso. Então, peraí. Pronto. Aí aqui eu vou tirar o 16. Aqui. Tirar o 16 aqui. Sobrou quem aqui, ó? Sobrou 8x mais x ao quadrado. E esse x ao quadrado eu vou colocar x vezes x. X vezes x. Então, agora eu vou colocar em evidência, que observar aqui, ó, que termo comum, destacar o termo comum, que é x aqui. Opa. Esse outro x aqui também, ele pode ser destacado porque ele está comum. Então, olha ele aqui novamente, eu escrevi em evidência, aqui. E aí, tirando o x que nós já colocamos em evidência, sobrou o 8, tirando o outro x, sobrou x. Então, ficou x vezes 8 mais x, e aqui embaixo o x da questão aqui que foi dado desde o início. Olha aqui a possibilidade da gente simplificar. X no numerador, multiplicando por todo mundo, e aqui embaixo x. Isso pode ser eliminado, a gente pode eliminar esse x aqui. E a nossa expressão fica, então, igual a limite de 8 mais x, com x tendendo a 0. Certo? Eliminou o x aqui. Agora a gente pode substituir aí 8 mais 0, usar a propriedade da substituição. 8 mais 0 é igual a 0. Então, o que tinha dado inicialmente, olha, uma indeterminação, acabou no final dando um resultado diferente, deu 0, certo? Existe um limite e o limite é 0. Por quê? Porque nós conseguimos reescrever a equação usando alguns artifícios, alguns recursos durante o caminho, e nós chegamos a essa indeterminação, a esse resultado aí, tá? A letra E, tá aqui A, não sei porquê, a letra E é uma letra fácil, não é uma letra difícil aqui. A letra E, deixa eu me colocar melhor aqui. Ó, a letra E está simples, não tem determinação nenhuma, se não tem determinação nenhuma, pode ser substituída diretamente, ó, porque eu sei que não tem determinação. Limite de x mais 2 dividido por x ao cubo mais 8, com x tendendo a 2. Então, quem que é o limite substituindo direto? Primeira opção que você vai fazer é substituir direto. Se não der certo, você vai procurar outro caminho. Mas primeira coisa, ver se dá certo substituindo direto, mesmo que seja uma função com o denominador aí. Tá? Vai ver se não vai dar 0. X mais, se não vai dar uma indeterminação. X mais 2. Quem é x? 2. 2 mais 2, 4. 2 ao cubo, 8 mais 8, que vai dar 16. 4 sobre 16, simplificando aí por 4, deu 1 sobre 4. Correto? Isso aqui não é nada. Chegamos aí ao final. Eu vou interromper aqui a gravação para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas questões, tá? E vocês tirarem suas dúvidas, falarem o que vocês compreenderam, manifestar suas expressões, tá bom?